Oi, tudo bem? Eu te saúdo com a paz de Deus nesse momento. E nesse momento nós vamos partir para um novo estudo ainda no livro de João, capítulo 15, que tem uma leitura, uma lição grandiosa para as nossas vidas, com o título A Videira e os Ramos. Nós sabemos que o Senhor Jesus é a videira verdadeira e a sua igreja é o ramos, é o corpo dessa videira. E o capítulo 15, para não demorar muito, vai dizer assim, e vou ler direto até o versículo 3, que diz: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, limpa para que produza mais frutos ainda. Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Amém? Então vamos analisar um pouquinho esses 3 versículos. Eu sou a videira. É lindo quando eu escuto essa palavra, eu sou a videira verdadeira. Jesus, ele sempre se coloca como um ser verdadeiro. Um ser sem suborno, sem corrupção. Um ser que produz verdade, que produz vida, que produz alimento, que produz bondade e que produz prosperidade. Esse é o nosso ser, Jesus Cristo. Aí ele diz, eu sou a videira, como se ele estivesse dizendo assim para mim, eu sou a igreja verdadeira. Aí ele diz, e meu pai é o agricultor, ou seja, Deus é o dono dessa igreja. Eu sou a igreja, meu pai é o dono dessa igreja. Aí versículo 2, todo ramo, quem é o ramo? É o corpo, é os cristãos, é aqueles que se submetem ao Senhor. Aí ele vai dizer, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Então, para a gente poder continuar neste corpo, para a gente poder continuar nessa videira, nós temos que apresentar nossos frutos. Fruto de arrependimento, fruto de piedade, fruto de amor ao próximo, fruto de submissão, fruto de obediência. Esses são os frutos que nós temos que produzir na nossa vida cristã, para que nós podemos comprovar verdadeiramente que nós fazemos parte dessa igreja e que nós somos também guiados pelo dono dessa igreja, que é o Senhor Deus. Então ele vai dizer assim, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produz mais frutos ainda. Aquele que produz, já está produzindo, o Senhor vai podando, vai cortando, vai limpando. Para quê? Para que produz mais, continue cada vez mais. O que eu entendo com isso? Eu entendo que mesmo que nós estejamos ligados, mas nós precisamos ainda ser disciplinados, corrigidos, porque somos seres humanos, somos falhos, somos cheios de defeito, e em qualquer momento nós podemos errar. Mas nós estamos ligados e queremos acertar. Então, nós temos um compromisso com o Senhor, e o Senhor tem um compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Então, Ele não vai cortar fora, mas Ele vai podar, Ele vai limpar, para que nós podemos continuar nos fortalecendo. Aí vai dizer assim, vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, vós estáis purificados. Vocês têm recebido e têm feito uma pureza através da influência da palavra de Jesus. Uma visão da Bíblia Pentecostal de Estudo vai dizer aqui sobre esses 2 versículos, o 2 e o 3. Jesus faz distinção entre os 2 tipos de poda. Arranca e lança fora e limpa os ramos. Os ramos frutíferos são limpos para que o seu crescimento seja fortalecido. Ou seja, todo aquele que está em Cristo, que dá fruto, o Senhor vai podando, limpando, para que continue produzindo fortalecimento, para que continue produzindo fruto. E isso indica que algumas vezes Deus nos disciplina, aquilo que eu falei, corrige, mostra o caminho, visando fortalecer o nosso caráter e a nossa fé. Mas os ramos que não dão fruto são arrancados do tronco, e não somente porque não tem valor. Olha, apesar de que não tem valor, não somente porque não tem valor, mas também porque muitas vezes influencia o restante da árvore. Ou seja, as pessoas que não dão frutos para Deus, ou que tentam obstruir os esforços daquele que estão seguindo, serão tirados da videira e não desfrutarão o poder vivificante do Senhor. Então, as pessoas que dizem que estão ligados no Senhor, mas que não produzem fruto, e além de não produzir fruto, e ainda atrapalha aqueles que querem produzir, o Senhor corta, lança fora, o Senhor tira no meio daqueles que realmente querem alguma coisa. Nós não estamos falando de fraqueza, nós não estamos falando de pessoa que às vezes necessita de um tempo para começar a produzir. Não, nós estamos falando daqueles que não se submetem e que vivem em desobediência permanente, sem dar lugar para Deus trabalhar. Estão ali por algum objetivo, por alguma razão essa que não é servir a Deus de verdade. O versículo 4 vai dizer assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Vamos analisar esse versículo. Permaneceis em mim. Ele estava falando para quem? Para os apóstolos que estavam ali presentes.
né? Como eu falei ali, que aqui ainda faz parte da ceia, a última ceia de Jesus com os apóstolos. E eles ainda estão ali nesse diálogo, eles ainda estão ali nesse momento ainda fraternal. Mesmo que o Senhor já não tivesse mais com eles no ambiente onde eles tinham ceado, porque o capítulo 14 vai dizer que eles saíram do ambiente, mas ele ainda continua a conversar com os apóstolos sobre a sua partida. E aqui faz parte dessa partida. E ele diz assim: permaneceis em mim. É uma condição para que nós possamos continuar fazendo parte do reino, porque o reino de Deus tem que estar entre nós, o reino de Deus tem que fazer parte de nós, porque se nós não adquirir o reino de Deus, fica difícil para a gente ter um elo, um particular, um relacionamento com o Senhor Jesus. Permaneceis em mim e eu permanecerei em vós. Uma coisa vos digo, para que Cristo permaneça em mim e em você, nós também temos que permanecer nele. Nós temos que ter uma ligação, uma junção, uma aliança com o Senhor. Nós não podemos, num só momento, nos distanciar do Senhor. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, ou seja, nós conhecemos as árvores. Qualquer árvore, quando cai, quando é cortado um ramo, em poucos dias aquele ramo seca, e em poucos dias aquele ramo morre, em poucos dias aquele ramo ele não produz mais nada. E até o fruto que tinha nele também são destruídos, não consegue produzir, não consegue avançar. E Jesus está dizendo o quê? Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, porque nós não temos frutos em nós mesmos, nós não temos luz, nós não temos vida em nós mesmos se nós não estivermos em Cristo. Aí diz assim: se não permanecer na videira, se não permanecer na videira, assim, né, vós não podes dar se não permanecerdes em mim. Se nós perdermos o contato com o Senhor Jesus, se nós nos afastarmos dele, se nós quebrar a aliança, se nós cortar o ramo que nos liga a ele, nós vamos morrer. Nós não vamos produzir. Nós vamos secar. A nossa vida vai ficar uma vida infrutífera. Nós não vamos produzir. Nós vamos secar. E logo, logo, nós vamos morrer. Porque ele é a fonte da vida. E sem Jesus, nós não temos vida em nós mesmos. Amém, Jesus? Capítulo 5 vai dizer: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanhando, lançam no fogo e o queimam. Vamos analisar esses dois versículos. Eu sou a videira, mais uma vez o Senhor, ele afirma que ele é o centro de tudo, que tudo é por ele, tudo é para ele, tudo é nele. Vós, os ramos, nós somos os ramos. E quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. É infinitos de frutos. Quanto mais buscamos, quanto mais nos aproximamos, quanto mais temos dele, quanto mais nos achegamos no reino de Deus, mais fruto teremos para produzir, mais fruto teremos para termos, né? Então, é muitos frutos. Porque sem mim nada podeis fazer. Somos dependentes de Jesus, somos dependentes da sua palavra. A palavra do Senhor influencia a sua igreja. A sua igreja vive através da palavra de Jesus. Se alguém não permanecer em mim, isso não serve só para cristãos que ainda não se converteram de verdade, mas isso é para o homem, para a mulher e para o jovem, qualquer pessoa. Se alguém não permanecer em mim, isso aqui não quer dizer religião, quer dizer Cristo, será lançado fora, ou seja, será lançado fora da glória, será lançado fora do plano de salvação, será lançado fora dos planos do Senhor. Porque a condição de nós termos uma vida permanente na eternidade com o Senhor, permanente aqui na eternidade com o Senhor, é o aceitando como nosso Senhor. E não existe, como eu falei em outro vídeo, há vários caminhos, pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus, mas existe o caminho, esse é o único que leva a Deus, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único caminho que nos leva até a presença de Deus. Pode inventar outros caminhos e serem felizes com esses caminhos. Mas no final, a diferença é que uns irá à direita do Deus Pai e outro será lançado fora. E o que vai acontecer? A semelhança do ramo, e secará. E o apanham e o lançam no fogo. E o apanham e o lançam no fogo e o queimam. O que nós fazemos com ramos quando seca no nosso quintal? A gente vê se está seco, sequíssimo, a gente vai lá, apanha, faz um molturozinho ali e toca fogo, para não se espalhar, para não sujar mais ainda o ambiente. E ele vai dizer aqui, que semelhança ao ramo que ele falou, que não tem vida, se cair da videira, é assim todo aquele que não está ligado nele, secará.
E o que vai acontecer será lançado fora, queimado, lançado para fora dos projetos do Senhor. Isso é muito sério, irmão. Isso aqui é muito sério. Nós temos que ter consciência que sem Jesus nós não temos vida própria. O versículo 7 vai dizer assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. Não é só dizer eu sou de Deus, eu sou de Cristo. É a palavra que vai falar quem somos de verdade. A palavra do Senhor Jesus identifica os seus servos. Os mandamentos de Jesus, a sua palavra é uma palavra que influencia, que transforma, que muda o estilo de vida. Ele vai dizer: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, os mandamentos, os estatutos, os ensinamentos, pedireis o que quiser e vos será feito. Quem tem a palavra de Deus, eu falei isso em outro vídeo, quem tem a palavra de Deus, quem vive para Deus, quem vive para Cristo, sabe exatamente o que vai pedir. Não vai pedir algo insano, não vai pedir algo desconectado, algo que possa lhe prejudicar ou prejudicar alguém. A palavra do Senhor, ela nos ensina a como chegar e pedir as coisas a Deus. Coisas que edificam, coisas que produzem vida, coisas que podem nos abençoar e abençoar o nosso próximo. Versículo 8 vai dizer: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Vamos analisar esse versículo. Nisto, glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, através da ascensão de Cristo, pela fé, no redimido do pecado. Através da ascensão, através da cruz, através do plano de salvação, o nome do Pai é glorificado, né? Nisto glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos. Todo aquele que recebe o Senhor Jesus como seu Salvador é redimido, né? É transformado, é regenerado, é purificado. E assim nos tornareis meus discípulos. Então não tem como você ser discípulo de Jesus sem antes ser redimido pela sua palavra, sem antes ter se arrependido e ter mudado o seu estilo de vida, e através da nossa vida mudada, através do nosso testemunho, e através da redenção de Jesus Cristo, através do plano de salvação de Jesus Cristo, o nome do Senhor Deus, ele é glorificado, né? Aí o versículo 9 vai dizer: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permaneceis no meu amor. Jesus sempre vai falar sobre amor. Ele sempre vai falar amor de Cristo, amor à sua igreja com intensidade, com verdade. E ele não mostrou esse amor através de emoções, sentimentos, não, mas com práticas. Sempre o amor de Jesus, ele é diferente do nosso amor. Nós sentimos amor. Jesus não, ele pratica o amor. O amor de Jesus é provado através da prática, abençoando, regenerando, purificando, levando-se a sua vida até a cruz, pagando alto preço para que nós pudéssemos ter vida. E assim é praticado o amor de Jesus. Nós não sentimos um amor e queremos transmitir esse sentimento, né? E muitas vezes esse amor que nós sentimos é mudado de acordo com a circunstância, de acordo com as mudanças que vai acontecendo no dia a dia, através dos anos. O amor ou diminui, ou às vezes aumenta, ou às vezes acaba de uma vez por toda. E o amor de Jesus não. Ele começa, continua e termina. Ele tem intensidade e propósito. Versículo 10. Se guardares os meus mandamentos, permaneceres no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Vamos analisar esse versículo 10. Se guardares os meus mandamentos. Jesus, ele não veio acabar com os mandamentos. Ele cumpriu os escritos, as profecias, né, e a lei. Ele cumpriu tudo o que foi falado sobre ele. Ele cumpriu a lei, ele cumpriu as profecias e os escritos que falavam, que estava registrado. E se guardar os meus mandamentos, permaneceres no meu amor. A única forma de nós permanecermos no amor de Cristo é obedecendo os seus mandamentos, é obedecendo o que ele ensinou para os apóstolos. Então, para eles continuarem no amor de Jesus, eles teriam que se submeter aos seus mandamentos. E assim serve também para nós. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Ele foi obediente, submisso, né, e fiel a Deus. Ele veio, mas nunca esqueceu da sua origem, foi fiel à sua origem. Jesus não foi apanhado em nenhum ato que pudesse descaracterizar ele como Senhor, como Filho único do Deus vivo. Foi fiel no seu propósito, ele foi submisso, obediente e amoroso, porque ele amou veementemente e com verdade a Deus e a sua justiça. Então, assim, de meu Pai e no seu amor permaneço. Sabe por que Deus amava tanto a Cristo? Porque, como eu disse, o amor é praticado.
O amor não é sentimento. O amor não é algo que se sente. O amor é algo que se pratica. Então, Jesus era obediente e submisso a Deus. E isso agradava o coração de Deus. Então, como é que eu posso permanecer-me no amor praticado, um amor em prática de Deus? Obedecendo a Ele, sendo submisso a Ele, sendo fiel a Ele. Né? Então, foi isso que Jesus nos ensinou. A ser fiel, submissos e obediente. E praticar a sua palavra. Fora isso, nós não somos qualificados. E somos desqualificados para sentirmos esse amor de Deus. Versículo 11. Tenho dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Eu quero, à luz da Bíblia Pentecostal de Estudo, analisar o versículo 11, que diz assim: quando as coisas estão indo bem, sentimos júbilo. Quando a dificuldade chega, muitas vezes afundamos-nos na depressão. Mas a verdadeira alegria transcende a onda gigantesca da circunstância. Vem de um relacionamento consistente com Jesus Cristo. Quando a nossa vida está entrelaçada com a dele, Jesus nos ajuda a andar sobre as adversidades sem cair em em profundas debilidades, e conduz-nos à prosperidade sem que nos movam em uma soberba ilusória. A alegria de viver com Jesus Cristo diariamente nos mantém sensatos a despeito da dimensão do nosso problema. Esse júbilo do Senhor, que o Senhor fala aqui, tenho dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, não é uma alegria passageira, transitória. Hoje eu estou alegre, mas porque aconteceu alguma coisa, eu amanheci alegre, mas aconteceu alguma coisa, eu já perdi toda aquela alegria, eu já quero morrer. Quando o Senhor fala de gozo, fala de intensidade íntima, alegria íntima, verdadeira, que é produzido dentro de nós através dele. O mundo nos oferece uma alegria passageira, uma felicidade passageira. Mas Jesus nos oferece uma felicidade, não felicidade, mas uma alegria nele, que permanece e que é duradoura. Né? Diz assim: esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Ou seja, não uma coisa que eu estou meio alegre, mas estou um pouco triste. Não, eu estou passando por dificuldade, mas o meu íntimo está radiante, porque eu sei em quem eu confio. E eu sei que essa alegria vai produzir cada vez mais um fruto, produzir dentro de mim uma coragem para vencer. Eu tenho fé em Cristo e isso me causa a alegria. O meu mandamento é este, versículo 12. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A maior identidade do discípulo de Jesus é o amor. Falei hoje na consagração pela manhã. O mundo nos ensina a sermos individualistas. Primeiro eu, e depois, se der tempo, alguém. Né? E já o propósito de Deus é outro. Nos ensina primeiro a avisar o próximo, o bem-estar do próximo. Então, o que é que Jesus está dizendo? O meu mandamento é este, que vos ameis, né? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Se vocês se amarem, amar o próximo, cuidarem, terem piedade, zelo, paciência, compaixão, esse será o sinal de que verdadeiramente vocês são os meus discípulos. E ele diz, porque eu amei vocês. Versículo 13 vai dizer assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E Cristo provou isso na cruz. Cristo fez isso. Eles não fizeram por Cristo, mas Cristo fez isso por eles e por toda a humanidade caída. Jesus provou o seu amor. Por isso que eu disse que o amor de Jesus é diferente do nosso, porque o nosso sentimento dele é prática. Ele prova o seu amor praticando bondade, praticando justiça, piedade, zelo, praticando ajuda. O versículo 14 vai dizer: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. É uma condição. Quer ser amigo de Cristo? Então obedece a palavra. Cristo não vai se submeter a mim, nem minhas paixões, nem meus quereres, nem minhas... Não, de forma alguma. Jesus não vai se diminuir para que eu aceite. Não, eu é que tenho que me diminuir para que ele me aceite. Jesus, ele é o que é e ele não molda, e ele não vai se revogar. Essa é uma condição para mim permanecer nele e ele em mim. O versículo 15 vai dizer: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Olha a intensidade do relacionamento. Vamos analisar aqui o versículo 15. Não vos chamo de servos. É incrível que o relacionamento nosso com o Senhor, ele é algo progressivo. Você vai mudando de fases com o Senhor. Você só tem a ganhar com Ele. Primeiro, Ele chamou os discípulos, Ele chamou aqueles homens e começou a ensiná-los como seus discípulos.
Depois eles subiram de posição, se tornaram apóstolos. E agora, de apóstolos, o Senhor tem chamado eles de amigos. E aí ele vai dizer, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Então ele diz assim, eu não sou mais senhor de vocês. Vocês não são mais meus servos. Eu vou alinhar vocês em um patamar maior. Aí ele vai dizer assim, mas tenho vos chamado de amigos. Olha o grau de intensidade, o grau de intimidade a qual o Senhor Jesus colocou os seus apóstolos. Vocês, a partir de agora, são os meus amigos. E olha que Jesus, ele tinha uma capacidade muito grande de não deixar as coisas influenciar ele e nem mudar a sua concepção. Porque ele está diante de Filipe, que acaba de pedir para ele, tinha acabado de pedir para ele para revelar a Deus, né? Ele está diante de Tomé, que também pediu a ele que explicasse mais sobre para onde ele ia. Ele está diante de Pedro, que ele sabe que Pedro naquela mesma noite vai negar. E mesmo assim, ele qualifica os seus apóstolos como amigos. Não é discípulo e nem apóstolo, mas amigo. Aí ele vai dizer, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ou seja, ele escancarou a intimidade dele com o Pai para os seus apóstolos. Claro que não vai estar tudo registrado. Tem coisas que não foi registrado. Tem coisas que foi só entre eles e o apóstolo. Mas ele tem dito, tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Então Cristo, né? Agora já imaginou você ser chamado de amigo do Filho de Deus? O próprio Filho de Deus te chamar de amigo. Pois foi isso que os apóstolos ouviram de Jesus. Ao versículo 16, não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. Vamos analisar um pouco esse versículo? Vamos agora analisar esse versículo 16. Não foste vós que me escolhestes a mim. Na verdade, Jesus, ele foi à procura de cada um dos apóstolos. Ele encontrou o apóstolo, separou e os escolheu como seus apóstolos. Então foi Jesus que escolheu cada apóstolo. Aí ele vai dizer, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Aí ele vai dizer, e designei, ou seja, eu escolhi, separei vocês. Designei para que vades e des fruto. Eu designei vocês para serem diferentes dos demais. Os outros que falam, né? Porque ali nós estamos diante de uma realidade que era todo vigor. Nós tínhamos líderes religiosos da época que não estavam dando fruto nada. Na verdade, o povo estava com fome. Fome espiritual, fome e sede física mesmo. Porque eles não buscavam mais a Deus, tinham perdido o contato com Deus, não tinham o que ensinar para o povo, era um suborno, era uma arrogância, era uma ganância, era uma coisa desprezível. Agora esses aqui não. O Senhor chamou esses homens e disse, vocês vão dar frutos verdadeiros. Ou seja, vocês vão ser diferentes dos outros, vocês vão alimentar, porque quem dá fruto, alimenta quem está com fome. Fruto serve para isso, para alimento. Então vocês vão alimentar. E ele vai dizer, designei para que vades de fruto. E o vosso fruto permaneça. Não é um fruto, hoje eu tenho e amanhã meu cesto está seco. Tenho hoje, tenho amanhã, tenho depois, eu tenho sempre o fruto para alimentar alguém. Meus frutos frutos permanentes, sempre tenho. A fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai, que é Deus, em meu nome ele vos conceda. Então, você observa que além deles dar fruto, eles ainda têm a fonte aonde produzir mais. Porque Deus será aquele que vai continuar mantendo esses ramos dando fruto. Porque ele mesmo diz, a fim de que tudo quanto pedires, ou seja, as vossas orações serão atendidas. Se Jesus não tivesse escolhido esses apóstolos, os apóstolos não teriam nem para quem pedir alguma coisa. Se Jesus não tivesse escolhido, eles não seriam escolhidos, eles não teriam nem o que pedir, eles não conheceriam Deus e continuariam cegos como antes. Mas Jesus os escolheu, separou, designou, fez deles homens, varões valorosos, e agora eles têm como pedir a Deus alguma coisa no nome do Senhor Jesus. Versículo 17. Isto vos mando que vos ameis uns aos outros. Mais uma vez o Senhor fala a importância desse novo mandamento, porque é o mandamento novo do Senhor, o amor. Porque antes se falava da lei, mas não se falava do amor. A lei era cumprida à risca, e para aquele que não cumpria, sofria as consequências drásticas, muito terrível. Mas agora não. Agora eles compreendem sobre o amor. Versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabeis primeiro do que a vós outros me odiaram a mim. Antes que o mundo odiasse os apóstolos, já tinham odiado e rejeitado e desacreditado de Cristo. No vídeo anterior eu falei que Cristo andava com os apóstolos. Então ele respondia pelos apóstolos. E todas as vezes que os apóstolos vinham ser atacados para atingir Jesus, Jesus se invalidava
na frente dele, se lançavam na frente dele para defender. Algumas vezes os fariseus vinham em cima deles anciões, e algumas vezes também vieram em cima dos apóstolos, e Jesus respondeu por eles. Mas, na verdade, é porque eles odiavam, não eram os apóstolos, mas era o mestre dos apóstolos, era Jesus. E Jesus aqui, no versículo 18, vai dizer, se o mundo vos odeia, porque o mundo odeia mesmo. Quem é o mundo? As pessoas caídas, as pessoas que não querem se arrepender, pessoas que não se rendem ao Senhor, que não crê, que não se submete, que rejeita a palavra. O mundo vos odeia, sabeis primeiro que a vós outros me odiou a mim. Versículo 19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Se vocês fossem do mundo, eles vos amariam. Lembrando que o amor do mundo não se compara e não é igual ao amor de Deus. O amor de Deus é praticado, o amor do mundo é sentido, né? Então, se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria o que era seu. Como, todavia, não sós do mundo, por quê? Porque eles não são do mundo, porque eles já foram influenciados pela palavra. Agora, o mundo e as coisas que no mundo há não faziam mais parte da vida desses homens. Esses homens foram lavados, redimidos, purificados, designados para fazer a vontade de Deus aqui na terra, no meio do mundo caído. Então, eles não eram mais do mundo, eles foram tirados, separados do mundo. Aí diz assim, todavia, não sós do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Olha o que ele diz, do mundo eu escolhi vocês. Dentre tudo eu escolhi exatamente vocês. Eu escolhi como meus apóstolos, eu escolhi como pessoas que vão continuar no meu lugar. Aí diz, por isso que o mundo vos odeia. E odiaram mesmo, viu? Porque cada um deles, vou te falar, sofreram muito. Ao versículo 20 vai dizer, lembrai-vos da palavra que eu vos disser. Não é o servo maior do que o seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. E se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Ou seja, o Senhor está dizendo aqui, e o Senhor falou realmente isso, né? Na ceia do lava-pé, que quando ele estava no momento que ele estava lavando os pés dos discípulos, ele usou essa palavra. Se me lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Nós não somos maior do que o Senhor, mas nós sofremos aflições por causa do nome dele. Os apóstolos sofreram aflições, foram presos, chicoteados, envergonhados, humilhados, desacreditados, fugiram, viveram fugitivo por causa do nome de Jesus. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Vocês serão perseguidos, né? Jesus já estava avisando, vocês serão perseguidos por minha causa. E se guardar as minhas palavras, também guardarão a vossa. Então, Jesus, ele foi crucificado, perseguido por causa da sua palavra. A palavra de Jesus doía no coração daqueles que não queriam crer nem se submeter. E da mesma forma que a palavra de Jesus teve essa influência negativa na vida daqueles que não queriam e não quiseram se render, a dos apóstolos também ia ser do mesmo jeito. As palavras dos apóstolos iam incomodar. E versículo 21 vai dizer, tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Os líderes religiosos da época diziam que serviam a Deus e que por causa de Deus eles até matavam. Eles faziam coisas horríveis com as pessoas, a qual no ver deles, na visão deles, não pela lei, mas pelo que eles percebiam, era errado. E tudo isso eles faziam em nome de Deus. Infelizmente tem muita gente que erra e muito feio em nome de Deus, porque não conhece a Deus. E Jesus vai dizer, tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome. Rejeitaram por causa do nome do Senhor. Porquanto não conhece aquele que me enviou. Diz que conheciam a Deus, mas o próprio Cristo diz que eles não conheciam a Deus. Porque se eles tivessem conhecido a Deus, eles teriam reconhecido a Cristo. E jamais iam perseguir os enviados do Senhor. Perseguiram no Novo Testamento e continuaram perseguindo perseguiram no Antigo Testamento e continuaram perseguindo no Novo Testamento. Se eu não vier, nem lhe houvesse falado sobre pecado, não teria. Mas agora não tem desculpa para o seu pecado. Olha, Jesus está falando o quê para os apóstolos? Não só para os apóstolos, para os judeus, para muitos o Senhor falou sobre os seus pecados. Denunciou no olho. Aí ele ainda disse mais, né? Se eu não tivesse falado, vocês seriam inocentes, porque vocês não conheciam o erro. Mas eu vim, anunciei e falei. Agora vocês não têm desculpa. Se errar é consciente de que estão errando, pecando, conhecendo. Antes não conhecia, mas agora vocês sabem. E a gente viu isso também com alguns líderes da sinagoga, quando Jesus curou o homem cego e mandou ele lavar o rosto no tanque de Siloé. No finalzinho do capítulo, ele vai dizer que ele se encontra com aquele homem e começa a falar sobre a visão espiritual. Jesus estava falando sobre espiritualidade. E alguns deles dizem, você acha que nós somos cegos? Você está chamando nós de cego? E aí Jesus disse, se vocês fossem cegos,
tudo bem, mas como você disse que não são cegos, então vocês morrerão nos seus pecados. Então era mais antes que eles tivessem continuado cegos de verdade, mas eles conheceram a verdade, eles conheciam a verdade. Eles só não se submetiam à verdade. Então, Jesus disse que vocês vão perecer em seus pecados. E mais uma vez, o Senhor está falando para os apóstolos. Se eu não viera e nem lhe houver falado o pecado, pecado não teria. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Ah, mas eu sou chegada a Deus, eu gosto muito de Deus. Deus é nossa fonte de riqueza, mas eu não creio muito nas palavras de Jesus. Não sei se eu creio que realmente Cristo pisou na terra. Mas ele disse que me odeia, odeia quem odeia também meu Pai. 24. Se eu não tivesse feito entre eles estas obras, quase nenhum outro fez, pecado não teria. Mas agora não somente tem eles vista, mas também odiado, tanto a mim como ao meu Pai. Vamos analisar esse versículo 24. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, que obra? Ele anunciou, falou, curou, salvou, libertou. Tratou sobre doutrina, tratou sobre coisas erradas, falou sobre a impureza do templo. Aí ele vai dizer, quase nenhum outro fez pecado, não teria. Se eles não tivessem feito, nem visto, nem ouvido falar de tudo aquilo que Jesus anunciou, eles não teriam não teriam acusações sobre ele, porque eles continuariam inocentes, apesar de que eles não eram tão inocentes, porque a maioria deles estudava as escrituras, eles só não tinham o quê? A presença de Deus, porque eles não conheciam a Deus. Aí ele vai dizer, nenhum pecado não teria. Mas agora não somente tem eles visto, porque eles viram, eles são testemunho ocular de tudo que Jesus falou, tanto os apóstolos como os judeus, como os líderes religiosos, mas também odiado tanto a mim quanto ao meu Pai. Então não existe esse negócio, eu só odeio a Cristo. Eles rejeitaram a Cristo, automaticamente rejeitaram a Deus. Versículo 25. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra que está escrito na lei. Odiaram-me sem motivos. 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Vamos analisar esse versículo? Quando, porém, vier o Consolador, que é o Espírito Santo, que eu enviarei da parte do Pai, ou seja, o Jesus, ele falou que ele iria para o Pai, mas não nos deixaria um órfão, não deixaria os apóstolos órfãos. O Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, ou seja, ele vai abrir a visão, ele vai abrir o entendimento, o discernimento, e ele vai ajudar aqueles que se renderam a Cristo a compreender a obra do Pai. Não é para todos, o Espírito Santo não está em todos. Ele está na vida daquele que é cristão, que o aceitaram Cristo como seu salvador. Para cristão, de verdade. Eu não estou falando de denominações, de religião, eu sou isso ou aquilo, não. Eu estou falando daquele que segue a palavra de Cristo, que é fiel a Cristo, que se submete à sua doutrina. Esse recebe o Espírito Santo. Versículo 27. E vos também testemunharei, porque estás comigo desde o princípio. Vamos analisar o 27. E vós, quem são os vós? Os apóstolos. Vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. Desde o início do ministério de Jesus, que Jesus iniciou sua chamada, seu ministério. E uma das primeiras coisas que o Senhor fez, né, depois foi chamar, foi escolher os apóstolos. Os apóstolos estão com o Senhor desde o início do seu chamado, desde o início do seu ministério, desde o início de tudo. Quando ele iniciou, ele já separou alguns que iriam estar com ele. Então, os apóstolos, eles são testemunha da obra redentora de Jesus, do plano de salvação, aqui na terra. Eles viram, eles aceitaram, eles foram pessoas que foram ensinados, conduzidos e separados por Jesus para essa obra. Então, eles eram testemunha fiel de quem era Cristo. E após tudo que aconteceu com o Senhor, após o Senhor retornar para o seu habitat de origem, que é o céu celestial, os discípulos, eles começaram agora, eles receberam o Espírito Santo, né, no Pentecoste, que está lá em Atos 2, e começaram ali a levar mais a sério seu poder espiritual e autoridade, poder que foi dado a eles através do Senhor Jesus. Então, foi necessário que o Espírito Santo viesse, apoderasse do corpo dos apóstolos, para que eles pudessem receber autoridade e poder da parte do Senhor Jesus para produzir seus frutos. Ali foram muitos frutos, muitas pessoas foram influenciadas e abençoadas através das obras dos apóstolos. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.